Felipe Luiz não gosta do Pedro. Ponto. Para mim. Ele não gosta do Pedro. E ele sempre faz de tudo para não utilizar, fez aquela resenha ali, ele expôs. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Esse 4-2-4 com o Pedro na frente ao invés do Bruno Henrique? Ô, amigo, ô Wilson, a minha análise é o seguinte: o Felipe Luiz não gosta do Pedro. Ponto. Para mim. Ele não gosta do Pedro. E ele sempre faz de tudo para não utilizar, fez aquela resenha ali, ele expôs muito o atleta, enfim, não vamos voltar nessa resenha, mas olhando as ações do Felipe, ele não gosta do Pedro. Não gosta do Pedro, não estou falando do Pedro pessoa, não, tá? O Pedro, característica de jogo do Pedro, né? E aí ele sempre vai dizer que colocou assim, cara, o pouco que o Pedro vem jogando, desde que ele voltou, né, a jogar, né, cara, eu, na minha cabeça, não sei o que o Léo pensa, o pouco que o Pedro vem jogando dentro do que ele é capaz de jogar, que ele ainda não foi o Pedro que ele estava antes de se machucar, é muito melhor que o do Bruno Henrique. Muito melhor. O Bruno Henrique, não estou falando que o Bruno Henrique é ruim, mas o Bruno Henrique vem mal um bom tempo. E vai tendo sequência, o Felipe Luiz bota. Entendeu? É a escolha dele, cara. Para mim, no jogo de quarta-feira, quando o Flamengo começou a ser um pouquinho mais pressionado, ele precisava de um cara ali na frente para segurar a bola. Esse cara era o Pedro. Ele bota o Pedro, nem sei quanto tempo tinha, acho que era mais da metade do segundo tempo. Entendeu? Então, para mim, cara, ele vai sempre colocar o Pedro meio que na furada, tá? Como ele colocou contra o Fluminense. Ele botou, vai lá. E, pô, para infelicidade dele, cara, o Pedro faz o gol. Infelicidade e felicidade, né? E ele ficou tão desconfortável, Felipe, você pode olhar, pegar o vídeo lá e olhar novamente, que o Pedro faz o gol, ele começa a bater palma, ele ficou batendo palma quase meia hora, para mostrar que ele não tem nada. Então, cara, ele está desconfortável com o Pedro, porque ele sabe, o Felipe Luiz não é bobo. O Felipe Luiz jogou com o Pedro. Ele sabe da capacidade desse cara. E, cara, vou ser bem sincero, olhando hoje atacantes, centroavantes do Flamengo, ele pode botar quem ele quiser ali, mas nenhum deles é melhor que o Pedro, não. Agora, ele precisa de contextos diferentes. E aqui tem um amigo que colocou lá no início, que ele coloca, o problema do Flamengo é o Flamengo fisicamente. Cara, jogar a temporada que o Flamengo joga, com a intensidade que o Felipe quer colocar nesse time, vai pagar um preço, cara. Vai pagar o preço. Ele tem que ter uma estratégia de trocas no jogo. Ele não precisa trocar o time. Ele pode trocar durante o jogo, são 5 alterações. E você olhando para a característica do Felipe, vamos tirar aqui dessas 5 alterações. Né? O time entra com 11, você tira o Rossi, 10. Você tira os 2 zagueiros que ele não troca. Já estamos falando de 9. Ou seja, ele tem 5 alterações para 8 jogadores. Ele muda o time todo. Entendeu? Então, cara, ele fica preso ali essas coisas e está colocando uma intensidade alta, com a temporada pesada que é, o calendário pesado que é, o time não vai aguentar fisicamente. E aí vem também a mensagem de outro amigo aqui que fala, o Felipe precisa ter outras estratégias táticas. Perfeito. Muda um pouquinho, descansa o time um pouquinho, baixa um pouquinho a linha, agrupa mais, deixa o adversário achar que está tomando conta. E aí, o que acontece? Ele continua pressionando e o adversário não acha que está tomando conta. O adversário está tomando conta. E aí ele tenta fazer as trocas e não muda nada. Porque ele faz trocas, para mim, sem contexto. E aí eu vou repetir, eu falei no pós-jogo. Ele, no jogo de quarta-feira, quando ele botou o Cebolinha e bota o Pedro, eu falei, vai botar o Alacian. Não falei do Plata, porque o Plata já vinha baixando fisicamente durante o jogo. Mas ele poderia até deixar o Plata. Por que isso? Professor, por que essa ideia? Porque contra o Atlético Mineiro, esse quarteto deu muito certo no ataque. E ele poderia trazer um contexto maior de ataque para o time do Flamengo, que era o que estava faltando naquele momento. Enfim, são ideias do que a gente vê no campo, são pensamentos que eu tenho fazendo uma análise de tudo, físico, técnico e tático do Flamengo, mas eu acho isso. Um dos motivos da queda física do time é o modelo do Felipe. Eu não estou culpando o Felipe. Eu acho que a ideia é muito bacana, pressão pós-perda, intensidade, pressão, só que tem jogadores como estava o ataque de Bruno Henrique, Lino, Plata e Luiz Araújo que conseguem fazer isso. Ele com, por exemplo, Luiz Henrique, Arrascaeta, Pedro e Lino, ele não consegue fazer isso. E aí ele tem que mudar um pouco essa forma. Em vez de fazer uma marcação de pressão no seu adversário,
Seria melhor para mim fazer um jogo de indução. O que é o jogo de indução, professor? Em vez de botar o cara pressionando, ele faz um Pedro que não tem muito essa característica, que acaba saindo muito da área, fazer o seguinte, a bola entrou no zagueiro do lado direito, o Pedro tira a volta dessa bola. Aí ele induz o time adversário a jogar naquele corredor que a bola está. E aí o time do Flamengo já cai para aquele lado. Isso tudo combinado e treinado. Você muda a característica de marcação, mas você não deixa de ser pressionante. Só que você pressiona de uma outra forma. Em vez de você pressionar mais no campo adversário, que é o ideal realmente, você pressiona no setor que a bola vai estar. Entendeu? Porque o Flamengo, o que acontece com o Flamengo hoje? O Flamengo pressiona, faz pressão pós-perda. Para quê? Para ter a bola. E aí é a grande diferença que eu falo aqui, que o Felipe Luiz ele é muito Simeone. Só que o que o Simeone faz? Ele pressiona, rouba a bola e verticaliza. O Flamengo não, pode reparar. O Flamengo rouba a bola, pressiona e lateraliza. O Flamengo fica com a bola, o Flamengo não pega a bola e ataca. E era uma das vantagens que o JJ fazia. O Flamengo pressionava o seu adversário, roubava a bola e era muito vertical. O time do Flamengo não é vertical quando rouba a bola. Por mais que o Felipe tenha falado na coletiva que é. Não concordo. Olha os jogos do Flamengo e vê. O Flamengo rouba a bola e fica com a bola. Não verticaliza para atacar o gol adversário. E quando você rouba a bola no campo adversário, que o adversário está saindo, é o melhor momento de você atacar. Porque o pensamento dos 11 adversários é o quê? Roubei a bola, eu vou fazer o quê agora? Agora eu vou atacar. E quando você rouba a bola com um time pensando em atacar, quando você rouba, até ele mudar... São coisas de segundos, gente. Mas faz uma diferença. Roubou a bola, verticalizou, de repente o zagueiro está de bobeira pensando em abrir uma linha de passe, você entra naquele espaço e chuta no gol adversário. São ideias. O futebol tem várias formas e várias ideias. E ter esse entendimento. Principalmente, que eu falo muito aqui, respeitar muito as características dos atletas. E quando o senhor fala sobre esse jogo de indução, né, e ele bate muito na tecla de ter atacantes pressionantes, esse jogo de indução seria o ideal para o Pedro, né, até diante da característica do Pedro, professor, entrar e fazer realmente essa bola sair mais rápido dos pés dos defensores, né, sendo assim, descansando mais, quando o Flamengo tiver essa bola ofensivamente, está mais inteiro para atacar o adversário. Esse jogo de indução seria o mais adequado para o Pedro, né, para de certa maneira, vamos dizer, não para o Pedro, mas para o Flamengo não se desgastar tanto para pressionar e quando tiver a posse, né, estar fresco no segundo tempo também? Sim, é um jogo, é o que eu falei, seria o ideal para o Pedro. É o que eu falei, com o ataque que ele tinha no jogo de quarta-feira, perfeito, pressiona alto, são caras rápidos, velozes, não tem problema nenhum. E não só o Pedro, Léo. Quando ele tiver Pedro e Arrascaeta, que também não tem essa característica de pressão. Ele tenta fazer, como o Pedro também tenta, mas isso desgasta muito, porque sai muito da característica física desse atleta. Você faz teste físico, cara, e quantos testes físicos você já fez, Léo? O jogador tem não sei quantos de VO2, outro tem não sei quantos, e tem uma baixa ali de acordo com as características físicas de cada atleta. E você tem que respeitar isso. Se você pegar um jogador para fazer o box-to-box, tanto se fala hoje, o jogador não tiver a capacidade física para isso, por mais que ele seja espetacular com a bola, ele não vai conseguir. E o que ele vai acontecer? Baixa de rendimento. E é o que você não quer. Então, ter um entendimento da característica desse atleta, não só de bola, mas a característica física. E aí você muda o contexto, não é mudar os seus conceitos. Você continua com a pressão pós-perda, porque pressão alta é uma coisa, pressão pós-perda é outra. Então, você tem que entender isso. E aí, independente da pressão alta e da pressão pós-perda, o que eu faço quando eu tiver essa pressão e conseguir ter a bola novamente? Qual é a minha ação quando eu roubar a bola? E eu vejo isso. O Jorge Jesus, o Simeone, não são totalmente diferentes, tá? O Jorge Jesus é extremamente pressão alta, o Simeone não. O Simeone baixa a linha, faz um modelo defensivo muito bom, mas faz pressão pós-perda. E quando ele rouba a bola, ele verticaliza. O Jorge Jesus, totalmente diferente do Simeone, um time bem no campo do adversário, roubava a bola e tentava atacar o gol adversário. O Flamengo do Felipe, não. Ele rouba a bola e lateraliza, ficando com a bola para achar novamente o espaço. É uma diferença muito grande da forma de jogar. Não é certa, não é errada, mas dependendo das características dos seus jogadores, você não consegue ter isso. E por isso a galera está reclamando do baixo rendimento físico do time. Não é porque o preparador físico é ruim, não é porque os treinamentos são muito intensos, é porque
a temporada te leva a um desgaste físico de toda quarta, sábado, domingo, quinta, você tem que fazer aquele jogo pressão, 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 sem tempo maior para recuperar. Porque praticamente com a quantidade de jogos, o time que entra em campo, ele entra inteiro, mas não totalmente recuperado. E isso, com o passar do minuto, do tempo, não sei o quê, faz uma diferença muito grande. Boa, bacana, professor. Somos aí mais de quase 200 aparelhos conectados, né? Eu peço a você que deixe o like, galera. Deixa o likezinho. Temos 90 likes, a nossa meta é 300 likes. 300 likes é a nossa meta. Somos aí quase 200 aparelhos conectados. Eu peço encarecidamente o seu like, o seu compartilhamento. É muito importante para o nosso crescimento. Então, um bom dia para o Marcelo Melo, o Adriel Cardoso, o Pix Melo, toda essa galera que está chegando aí com a gente. Meu parceiro Franklin Cabral, um grande abraço. A nossa amiga Thelma, adoro o professor falando. Nossa amiga Thelma aí, bacana, Thelma. Um grande abraço para você. Valeu, Camilo, deixou o like, tamo junto, irmão. E meu parceiro Francimar, bom dia, Marcelo e Léo. Além, o nosso camarada Francimar, não finalizou ali a mensagem dele. E meu parceiro Franklin Cabral, né? Tamo junto, Franklin. E aí, até seguindo, professor, nesse papo do Pedro, né? Até legal, foi bem interessante. O professor pegou o Pedro, né? E destrinchou todo esse Flamengo, e aonde o Flamengo hoje vem tendo muitas dificuldades, né? É nessa parte ofensiva, principalmente em furar a defesa do adversário e colocar a bola na casinha. Felipe Luiz disse que o Pedro era o melhor centroavante do futebol brasileiro, que é montar um esquema para aproveitá-lo. Até o momento ele nem tentou fazer isso. Acho um desperdício, né, com esse atacante que para mim, de fato, você falou, eu nem respondi, mas para mim, de fato, é o melhor atacante que o Flamengo tem, que é o Pedro, professor. É o melhor, para mim é o melhor atacante do futebol brasileiro. O ponto, né? do continente, pronto. Vamos levar a outra esfera, né? E eu também acho um desperdício muito grande não aproveitar, né, toda essa capacidade, toda a letalidade, né, o professor, que o Pedro tem, né? E na época do Gabigol, nós sempre falávamos, né? O Pedro era um jogador que precisava de poucas oportunidades, enquanto o Gabigol precisava de muitas, né, para fazer os seus gols, né, professor? Exatamente, Eu entendo, né, o Felipe, mas eu sou fã do Pedro. Eu acho que não tem, eu falei aqui antes, né? Não tem um atacante no Flamengo, né, melhor que o Pedro, né? Dentro do plantel do Flamengo, e eu vou além. Eu acho que Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.